antes, como foi decidir ir? Como é que foi, como é que chegou essa inscrição, esse convite? Como é que foi essa decisão de ir? Pode falar, filha. Vou contar meio que assim, né? Porque temos bastidores, algumas coisas a gente não pode contar, Claro, não pode claro. abrir. Mas a gente viu que tava tendo um processo de inscrição para um reality. E aí eu, no caso, fiz a inscrição, mandei, né? Contando nossa historinha e tal. Sem mas a galera saber. É, assim, não, assim, o Miguel sabia, minha mãe não sabia. Ela foi no barco. Porque, no caso, não era Mãe, o que para você vai ilhados, fazer mês né? que vem? Tá horário. A gente vai participar de um reality. Como assim? Reality. Filha, reality? Não vou fazer isso, não. Tem aquele negócio que mãe tem o Jaque, né? Mãe é Jaque. Tipo assim, mãe, já que você vai pra cozinha? Mãe, já que você vai... Mãe, já que você vai... Vamos participar de um reality? Já que você é mãe, Já que vamos você pra um é reality. mãe. E você se inscreveu? Aí eu fiz inscrição. No caso, não era pro Ilhados, né? Era pra um programa em família e tal. E aí, a gente só sabia que ia concorrer a um prêmio em dinheiro. E o nosso foco Tá era... ótimo. Vamos em família e vamos concorrer a esse prêmio. Tá ótimo. E aí, ela só foi comunicada. Entendi. E eu ainda falei, vai o seu pai, né, Cá? Eu É, falei, não, ela vai não o vou pai, conseguir. porque o pai dela é bem extrovertido, assim, ele é muito brincalhão, né? Eu falei, ele vai dar certo. Eu não, eu sou muito tímida pra isso, eu morro de vergonha, né? E aí ele falou, eu não posso por causa disso do meu trabalho. Porque nós dois somos CLT, na verdade, né? Eu e o pai dela. Mas aí ela falou assim, mãe, vai ter que ser você, porque o pai não vai poder ir, né? Então vamos você. Eu falei, tá, vamos ver Como vai o processo. Isso, Vou eu falei, tentar. seja o que A gente Deus nem sabe se quiser. vai ser aprovada ainda, né? É. Vamos continuar. Sim. Exato. E aí vai sendo convencida, né? Só mais uma etapa, mãe. Só mais uma etapa. Não, mas eu já viemos até Passamos aqui. pra próxima. Né? Tira foto, vai isso aqui, mãe, isso aqui. Mas como é que foi receber a notícia que era o Ilhados com a sogra? Nossa, foi uma surpresa pra nós, né? Você não fazia ideia mesmo? É, porque... A gente tem uma desconfiança, assim, durante o processo. Não tem tá. como eu falar que não. Ai, tinha nem noção. A gente desconfiava de algumas coisinhas conforme vai passando o processo. Mas falar que a gente tinha certeza, que a gente sabia, a gente não sabia. Aham. Né? Descobrimos realmente naquela hora que aparece a Fernandinha, ela fala... A notícia. Aí é ali que a gente tem a confirmação. Antes disso é tudo... Será? Especulação. É. porque a gente foi em 5, né? Fomos nós, eu, a Camila, o Miguel e a minha nora, a Giovana, e a mãe do Miguel, a Cláudia, né? Então nós somos em 5. Sim, nós somos... vai todo mundo. Sim. Eu achei que ia Reality em todo família, mundo. né? Exato, Sim. né? Reality em família. E hoje em dia tem tanto reality de tanta coisa que poderia mesmo ser alguma outra Sim, coisa. Sim. Poderia. Né? Sei lá. Ou até Exato, mesmo se reality fosse o novo. próprio Ilhados com a Sogra, uma coisa que a gente cogitou. Ai, vai que é um 2.0. Isso. Eu fico com a minha sogra, o Miguel fica com a minha mãe. Não sei, Sim. a gente pensou em várias Ah, possibilidades. verdade, podia ser Podia ser mesmo. mesmo. Poderia ser, então a gente tava ali meio... Esperando. É, Aí veio a notícia. É. Até assim, depois que a gente tava lá, eu ficava pensando, será que a Cláudia e a Giovana não vão aparecer em alguma hora Uma aqui? prova, Em alguma alguma coisa. prova, né? Alguma surpresa. Mas né? não. Não foi. Foi igual foi na Sim. primeira temporada mesmo. Caramba. É. E aí vocês, já tendo a notícia, já ficaram... Elas foram embora e vocês já foram Isso. pra lá. aí fomos. já começou tudo. Aí já conheceram as pessoas? Não. Não. Tá, só a hora que foram pra lá Isso, mesmo. é. Tá. Essa dinâmica dessa convivência, porque assim, são estranhos, né? Que estão se vendo a primeira vez e que vão ter que dividir ali almoço, janta, dormir junto. Tudo. Tudo. Como foi essa loucura? Uma loucura. Quer contar a tua experiência? São experiências completamente diferentes. Claro, Completamente porque diferentes. tava em lugares diferentes e você convia com todo mundo o tempo todo. Inclusive, é uma coisa que as pessoas falam assim, ai, vocês ficavam no bunker, saía para um hotel. Não, gente, a gente não ia para um hotel. A gente ficava realmente no bunker o tempo todo, fechado ali, é um ambiente fechado, né? Convivendo. Então, assim, não tem nada para fazer. Vamos ter que achar pautas aqui pra gente conversar. Então, Sim. qualquer coisa era assunto. Qualquer folha voando no chão era interessante. Então, é difícil. Não é uma Sim. convivência fácil, porque são pessoas completamente diferentes que você nunca viu. Com costumes diferentes, criações diferentes, culturas diferentes. Então, cada um de um lugar do Brasil. Sim. Então, não é fácil. Não é fácil. Mas Mas foram perspectivas diferentes, né? A Total. participação.
Conta um Sim. pouco da sua, Celina. Para nós, assim, acho que foi mais tranquilo em relação ao ambiente, né? Porque era aberto, a gente tinha o mar ali na frente. À vista, né? À vista, né? Então, isso ajudava, a gente via o sol todos os dias, né? Se a gente quisesse ir para a cozinha, ou se quisesse ir para o quarto, a gente tinha essa liberdade de ficar ali, né? Sim. Então, o espaço era maior, a gente dormia, mas a gente acordava e conseguia ir lá para fora, né? Então, teve tudo isso. Foi difícil a convivência também? Foi, porque é o que a Ká falou. São pessoas diferentes, com culturas diferentes, né? E a gente Sim. tá ali para uma competição também, né? Então, assim, demorou um pouquinho para eu me enturmar ali, eu tava mais para ouvir no começo, né? Eu fiquei mais escutando. Sábia. Para conhecer melhor as pessoas, né? Para ver como que era. Mas, graças a Deus, assim, no final deu tudo certo, né? Assim, Qual a parte mais desafiadora para você? eu acho que foi realmente, para mim, foi com os meus sentimentos mesmo, né? Eu sei que porque isso é a vida da gente também, né? A gente conhece pessoas diferentes, a gente, não é? Mas lidar com as nossas emoções, com os nossos Sim. sentimentos, acho que foi o mais difícil para mim, foi mais desafiador. Né? Aquela coisa das pessoas falarem assim, quando a gente vai no reality, parece que tudo aflora, que, né, que a gente realmente fica mais sensível. Que, E é real. Tudo né, mais intenso. O amor é muito exato. amor e o ódio é muito ódio, né? Tudo assim, é tudo mais intenso. É verdade isso. Agora eu acredito nisso quando as pessoas falam. Porque realmente... Você viveu na pele. Eu vivi na pele isso. Então, assim, a minha maior briga era comigo mesmo, sabe? De ter que lidar com as emoções ali. Você teve um episódio que te deixou muito chateada, né? Você acha que se fosse fora, teria sido diferente pra você? Talvez, né? Assim, porque eu já sofri isso também antes aqui fora, né? E me chateou também, né? Esse tipo de brincadeira das pessoas virem, por exemplo, falar japonês comigo. Eu falo, gente, por que essa pessoa tá falando japonês comigo? Eu nem sei falar japonês, né? Eu tô no Brasil, eu sou brasileira, né? Aquela coisa do estereótipo, né? Exato, né? Incomoda Então, um pouco, né? você fala, né? Então, assim, eu também me fechei, eu acho que quando essas pessoas também vieram fazer isso, ou brincar também com meu sobrenome, eu também já fiquei calada também. É o meu jeito, né? Eu não consegui falar sobre isso naquela hora, né? De falar que tava me chateando, mas eu fiquei bem sentida, foi uma coisa que me machucou muito, porque... É o que eu falei, quando eu cheguei lá na ilha, a nossa primeira prova foi na praia, né? Nós fomos para a praia. E aí a gente vê as bandeiras, aquelas bandeiras são enormes, com os nossos sobrenomes. E quando eu vi o meu sobrenome, porque eu já estou acostumada a usar Borba, né? Que é o sobrenome do meu marido, então quase não uso Cachiura mais, assim. A gente abrevia, né? Acaba abreviando, falo Celina Borba, né? Celina K. Borba, né? O arroba, né? Exato. O arroba vira... né? Aí, então, quando eu vi, assim, o Cachiura lá na bandeira, eu falei, meu Deus, eu me arrepiei toda, assim, sabe? Quando te dá aquela emoção, eu falei, nossa, o meu sobrenome, eu estou representando a família Cachiura, os meus antepassados, né? Dos meus pais. Então, aquilo foi uma coisa, assim, muito forte que me bateu naquele momento. E aí, depois veio aquela brincadeira, sabe? Aquilo me machucou bastante, eu não consegui falar na hora, né? Depois conversei a respeito disso. Né? Até aquele momento que a gente vai lá, que eu vou lá procurar, né, a Ioná para conversar, eu acho que aquele momento foi importante para mim, porque eu queria dar, como se fosse assim, eu não quero levar isso, sabe? Sim. Era o nosso último dia ali, que a gente ia fazer a prova da semifinal, né? Aquele dia que a gente, uma noite antes. E daí depois disso você não sabe quem continuou ou não, né? Então você Exato, a gente poderia continuar com ela ali ou não. Porque a gente estava em 3 famílias para a prova da semifinal. Só uma ia ficar. Então, independente do que acontecesse, eu não ia ficar, eu não ia encontrar mais a Ioná, né? Você queria então, desatar esse nó. Exato. Então, eu falei, não, isso eu vou fazer por mim, sabe? Eu vou lá conversar com ela e deixar aquilo, sabe? Ali, né? Deixar ali no programa, aquela dor que eu senti. Sabe? Não estou falando que... não estou invalidando o que eu senti, não, mas é assim, é como se simbolizasse isso, entendeu? Para mim, né? Para mim foi como eu falasse assim, não, vou deixar aqui, não vou mais ficar sofrendo por causa disso. Não vou carregar isso. Não vou carregar, exato. E também, assim, não deixei sem falar, né? Não tratei como pouco. Eu fui, eu falei. Eu pensei assim, eu tenho a oportunidade de voltar e falar, né, novamente sobre isso. Porque geralmente é assim, né? Quando as pessoas falam,
passa e você, cada um segue a sua vida, você não tá mais ali no mesmo ambiente, ou você não encontra mais a pessoa, ela te chateou, e às vezes você não tem mais oportunidade de falar. Eu falei, não, se eu não falar agora, eu não vou ter mais outra oportunidade de falar sobre isso, né? Então, para mim foi muito importante aquele momento, né, de ir lá falar com ela sobre aquilo, entendeu? Sim. E depois daquilo zerou pra vocês essa situação? Sim, sim. Zerou. Assim, eu não conversei mais com ela, mas no meu coração, sabe, assim, Acabou. eu tô em paz. Virou Aham. essa Sabe? página, né? Exato, eu tô em paz.